falando de uma metodologia nova que a gente está batizando e chamando de should cost reverso. Tá? Mas para a gente poder conversar de should cost reverso, a gente precisa falar um pouquinho primeiro de boas práticas de compras, de alguns movimentos de compras que já existem no mercado e que a Votorantim, de um jeito muito inteligente, na era da IA, de vez de falar de IA como um robô, como um agente, eles falaram de IA de análise inteligente, né? E fizeram uma análise bastante inteligente dentro do processo de compras deles, e a gente vai dividir um pouquinho esse case com vocês. Tá? Então, primeiro, para contextualizar todo mundo, quando a gente fala de compras de serviço, é bastante comum no mercado a gente falar de cost breakdown, falar de abertura de custos, salário, benefícios, encargos, e é um movimento que normalmente o comprador faz para poder chegar no melhor resultado do processo dele. E dentro da evolução do should cost, a gente criou uma metodologia chamada, do cost breakdown, a gente criou uma metodologia no mercado chamada should cost, que nada mais é do que nós, compradores, imaginamos que somos os vendedores. Quanto deveria custar aquele produto, quanto deveria custar aquele serviço. Então, de um jeito bem fácil, se eu quiser falar de um should cost, eu vou pensar, igual um cost breakdown, qual é o salário, quais são os benefícios, qual o encargo, qual o equipamento, qual material é utilizado para aquele serviço, e no final vou definir qual a minha margem para poder chegar nesse número. Então, o should cost nada mais é do que uma técnica que eu, comprador, pensar que estou vendendo, como eu precificaria aquele item, aquele ativo. Então, um exemplo, se eu vou precificar helpdesk, eu vou pensar, ó, como é que eu faço para fazer um atendimento N1? Ah, eu preciso de um ser humano, um analista júnior, ele precisa de um computador, precisa de um software, precisa de um headphone, então ele recebe o chamado do software, ele tem um computador para ver esse software, tem um headphone, uma linha telefônica para ligar para a pessoa ou para fazer um acesso remoto e tira a dúvida, faz o suporte na pessoa que precisou. E a precificação disso é o salário desse analista, os benefícios desse analista, a produtividade, então quanto tempo ele leva para fazer isso. E isso a gente dá o nome de should cost. E a galera da Votorantim pegou isso e levou num outro estágio. E aí eu vou deixar aqui o pessoal, a turma apresentar, vou pular um pouquinho o slide para ir direto para o case, tá? E eu vou deixar eles explicarem um pouquinho o que eles fizeram. Porque eles começaram a cruzar uma série de frentes que existem na nossa área de compras. Então, existe o processo de compras, existe o processo de gestão de terceiros, existe o processo de gestão de contrato, dependendo da empresa está tudo na área de compras, dependendo da empresa está segmentada, mas no final eles foram inteligentes o suficiente para olhar todo esse detalhe e começar a entender que tem sinergia. E aí eu vou deixar já aqui o César aqui contar para todo mundo o que eles fizeram e como funcionou. Se vocês quiserem passar o vermelhinho, tá? Perfeito. Bom, obrigada, Rogério, pelo convite. Eu vou explicar como nós aplicamos essa metodologia de should cost reverso dentro da Votorantim Cimentos. Basicamente, nós aplicamos essa metodologia dentro de uma categoria da área de serviços industriais para grandes paradas de manutenção. Quando iniciamos esse processo de contratação, nós tínhamos um desafio, que era de garantir preços justos, previsíveis e com governança dentro do processo. Então, nós iniciamos o processo na metodologia convencional, que nós já conhecemos hoje, consultando os dados internos, trabalhando um spend analysis de toda a categoria, considerando fornecedores, volumetria, spend, tipo de serviço, tipo de pedido, enfim, um spend analysis completo. E a virada de chave aqui foi estruturar o cost breakdown com os dados que nós já tínhamos em mãos através da plataforma FM Gestão, que é uma plataforma que faz o controle de gestão dos nossos terceiros. Então, quando a gente fala de cost breakdown de serviços, a gente entra numa esfera muito complexa, né? Porque a gente tem as questões sindicais de cada função, de cada estado, ainda mais a Votorantim que está presente em muitos estados. Nós temos a questão de treinamentos, então algumas funções necessitam de um treinamento específico, uma NR35, uma NR12, então é muito difícil você conseguir trabalhar um cost breakdown com estimativas, com suposições. Então, nesse processo, nós consultamos os dados que nós tínhamos em mãos através da nossa plataforma de gestão de terceiros para estimar o preço, quanto deveria custar a minha mão de obra. Então, nessa plataforma, a gente consegue acessar os dados de salários, benefícios, folha de treinamentos, EPIs, enfim, todos os dados inerentes à contratação desse terceiro. Então, a virada de chave aqui foi ter conseguido criar um should cost com preços reais antes de abordar o mercado.
Isso foi muito legal também, porque com essas informações em mãos, nós conseguimos criar um edital muito mais aderente à nossa realidade também, porque eu já tenho essas informações, eu já tinha essas informações de quanto deveria custar, quais treinamentos esses fornecedores aplicam, o que eu deveria considerar no meu edital. No processo de lançamento desse processo para o mercado, nós consultamos os preços para 27 unidades. Tivemos o apoio da plataforma FM Cotação, que é uma plataforma em que nós conseguimos equalizar e consolidar os preços em uma abertura única. Então todos os clusters, então todos os fornecedores cotam no mesmo padrão com a mesma abertura. Encargos diretos, encargos indiretos, benefícios, valores de treinamentos, EPIs, exames médicos, o BDI do fornecedor, encargos, enfim, questão tributária, todos os dados em uma linha, em cluster de equalização. Então, quando a gente avalia esse processo como um todo, a equalização do processo ele se torna muito mais fácil também, porque primeiro eu já tenho o meu should cost definido, com os dados reais, eu sei o quanto eu pago de salário para os meus terceiros, eu sei o quanto eu estou gastando de benefícios com os terceiros, enfim, todas essas informações. Então eu já tenho o should cost bem estruturado, a equalização ela se torna mais fácil, porque a gente precisa apenas avaliar os desvios. Isso serve tanto para os fornecedores atuais, então, por exemplo, é um fornecedor X, eu tenho essa autoridade para afirmar para esse fornecedor que, por exemplo, ele está me cobrando 15% acima dos salários que ele está praticando hoje, que ele está considerando um percentual de multa de FGTS incorreto, um percentual de indenizações adicionais que não é compatível com o mercado. Então a gente acaba atuando apenas nesses desvios. E o mesmo serve para novos fornecedores. Então a gente utiliza essa metodologia como uma alavanca de negociação para os novos fornecedores. Então o recado é claro, não adianta você tentar mascarar um BDI, aumentando salários, aumentando benefícios, né, na conta no momento da precificação, porque lá na frente, quando esse terceiro entrar na operação, a gente vai fazer essa conferência. Então a gente consegue fechar o ciclo como um todo. E obviamente, né, a teoria é muito bonita, mas em suprimentos a gente gosta de ver resultados, né, o ponteiro mexendo. Então, nesse processo dessa categoria específica, nós conseguimos uma redução de 22%, então tivemos saving de 22% no processo como um todo. E quando a gente olha os clusters negociados, conseguimos uma redução de 12% em salários. E aqui não é, eu vou abrir um parênteses, que não é que nós estamos fazendo um saving em relação a salário de terceiros. Nós estamos aplicando devidamente o que o fornecedor repassa para esse terceiro lá na ponta, a fim de mitigar esses riscos dele tentar mascarar um BDI na conta de salários. Conseguimos também uma redução de 11% de encargos e provisões, então isso que eu comentei, da multa do percentual da multa do FGTS que ele considera na prestação de serviço. Apontamos que existe uma fórmula matemática para isso, percentual de indenizações, percentual de aviso prévio, que muitas vezes o mercado não sabe calcular ou ele aplica um percentual muito acima do que é devido. Então, com essas informações em mãos, nós conseguimos essa redução de 11% e mais 23% no cluster de custos indiretos, em relação a benefícios, exames, treinamentos, ASO, EPIs, uniformes, então nessa conta geral. A expectativa desse processo, de saving desse processo, era de 8% a 10%, e aplicando toda a metodologia, avaliando todos os clusters de precificação, nós conseguimos um saving de 22%, que é muito expressivo quando a gente fala de prestação de serviços. Bom, nesse processo, além dos resultados quantitativos, né, em relação ao saving, nós temos também muitos resultados qualitativos importantes para o processo. Então, primeiro que a gente consegue garantir a governança desse processo, porque eu consigo rastrear todos os meus dados. Eu consigo mostrar para a companhia com transparência qual foi o meu memorial de cálculo,
de onde eu extraí esses dados para chegar, por exemplo, no meu percentual de 22% de saving. Então a gente tem uma governança e uma transparência total no processo. Além disso, temos um outro ponto muito importante que é segurança para a operação. A Votorantim tem alguns valores que são inegociáveis. Quando a gente fala da qualidade da prestação de serviço e da segurança das nossas operações. Com certeza alguém aqui já recebeu aquela proposta que às vezes não faz muito sentido, né? Ou está muito abaixo do teu baseline, ou muito abaixo da média de mercado. Então, quando a gente aplica toda essa metodologia de uma boa abertura de custos, de um should cost reverso com os valores reais, a gente sente até mais segurança em informar até para a unidade declinar de um certo fornecedor, em não recomendar a premiação de algum fornecedor ou até mesmo ajustar essa precificação com o fornecedor a fim de mitigar esses riscos na operação. Ainda mais uma operação tão delicada, a gente está falando da nossa área de paradas de manutenção, então nada pode dar errado. Então, Suprimentos atua também como um guardião do processo nesse sentido, no momento da tomada de decisão. Então, você sente muito mais autoridade, confiança, trabalhando com dados junto com a sua operação. E aí a gente caminha para um novo papel de compras. Eu brinco que comprador não pede descontos, né? Negocia preços. Então a gente muda a chave de um pedidor de descontos para um analista de inteligência de custos, que consegue fornecer para a companhia, negociar com fornecedores, com autoridade, com dados, sem achismos, né? E aí, na nova mesa de negociação, cabe a velha máxima de que contra fatos não há argumentos. Então, antes a negociação ela se baseava no que eu acho, né? Eu acho que o mercado precifica dessa forma. Eu estimo que o mercado trabalha desse jeito. Mas se você não trabalha com os seus dados reais, os dados que a gente tem dentro de casa e que muitas vezes ficam só sob gestão de terceiros, né? Não chegam até nós, negociadores, a gente trabalha no achismo. Então, aplicando toda essa metodologia, utilizando a plataforma como um todo, né, tanto de gestão de terceiros quanto de cotação, a gente passa a negociar com certeza, né? Eu tenho certeza que você paga esse valor, eu tenho certeza do seu custo, está aqui a fórmula, está aqui como nós chegamos nesse racional. Então, a relação com o fornecedor, ela se torna muito mais sólida, porque é uma relação de transparência, já no momento da cotação. Então, acho que isso faz toda a diferença para o processo. E aí, nós temos a quebra de silos com a decisão integrada de todas as frentes. Então, basicamente, nós fizemos a conferência, montamos um should cost até mesmo antes de abordar o mercado, com os dados que nós tínhamos em mãos, dentro de casa. Nós utilizamos uma plataforma, né, que é o FM Cotação, em que eu consigo equalizar igualmente todas as propostas, avaliando todos os clusters, então avaliando todos os benefícios de todos os fornecedores, avaliando todos os percentuais de encargos diretos, de encargos indiretos. Então eu consigo equalizar de uma forma única e eu fecho o ciclo com uma negociação estruturada para a companhia. E aí a gente tem o fim dos silos. A gente tem a junção de compras, de operação, da área de segurança, área de RH, todos todos trabalhando com os mesmos números, com uma única visão. E aí aqui temos uma conclusão que acho que consolida tudo que foi apresentado, que sem dados reais da execução, qualquer should cost é apenas uma estimativa. A precisão vem da operação. E aí temos até algumas provocações aqui, mas vou passar a palavra para o Rogério para me ajudar a contribuir. Obrigado, aqui. Jaque. Então, só primeiro agradecer pela explanação, fazer algumas perguntas aqui para vocês, mas só para fazer uma contextualização geral, que eu vi que teve um pessoal que foi chegando aqui, a primeira palestra do dia, né? Então o pessoal vai se juntando aqui com a gente.
Basicamente, o que você trouxe para o público aqui é o seguinte: vocês pegaram a gestão de terceiros, pegaram a execução do contrato. Então, começamos lá na medição, falando assim, ó, o contrato funciona, é um contrato que já existe? Já contratamos isso alguma vez? Já. Funciona? Funciona, está sendo entregue. Aí vocês voltaram um passo atrás e foram para a gestão de terceiros. Beleza, se funciona, como que funcionou? Quantos terceiros, qual salário, qual benefício, qual parque tecnológico, equipamentos. E aí vocês voltaram lá para o processo de precificação. E aí foram fazer o estudo de cost olhando para, eu sei que funciona, eu entendi como foi feito, quanto custa. Então não é mais qual é o salário do funcionário. Um fornecedor disse que o engenheiro ganha 15, o outro disse que ganha 13. Na minha operação que funciona, o engenheiro ganhou 12.833 e 22 centavos. É isso que a gente está falando aqui. Vocês pegaram dados que já existem dentro da operação de vocês, em outras frentes que não necessariamente o comprador acessa diariamente, e por isso o fim dos silos, e transformaram isso em dados para ir ao mercado e fazer uma negociação diferente. Daí vem o nome de chute cost reverso, vem toda a brincadeira. É isso que a gente falou aqui rapidamente, contextualizou. E aí, começando com o Cezinha, né? O César hoje, para quem não conhece, ele gerencia hoje toda uma frente de compras de serviço, ele olha para esse ponto. E como é que foi para você, César, quando a Jaque trouxe o resultado? Não é comum numa categoria de serviço que você já contrata, já faz processo de sourcing, já tem uma negociação estruturada, você falar de 20, 22% de saving sem cortar escopo, sem estar arrancando gente, sem mexer na qualidade. Então, como é que foi esse resultado para vocês e como é que isso desdobrou na prática, né? Porque esse case aqui já aconteceu, já implantou, funcionou, não funcionou, teve impacto, como é que isso se desdobrou? E na visão mais gestão, como é que foi receber essa notícia lá dentro? Primeiramente, bom dia aí a todo mundo. Acho que a notícia é sempre, num primeiro momento, espantosa, né? Quando você olha o número, simplesmente, isso te causa um certo estranhamento, né? Mas aí, quando a Jaque trouxe o tema e basicamente apresentou a metodologia, sinalizando que ela conseguiu conciliar várias informações que, num primeiro momento, elas parecem perdidas, porque não necessariamente estão dentro da minha estrutura ou dentro próximas da nossa estrutura, né? Ela começou a explicar, conversei com o pessoal de gestão de terceiros, a gente foi lá dentro da FM Gestão, identificou esses profissionais que o fornecedor tem sinalizado que estarão presentes nas nossas operações, já trabalham com a gente ou não. A gente voltou com a planilha aberta dentro da FM Proteção, a gente entendeu cada um dos itens que compõem o preço do fornecedor, a gente fez uma comparação antes de planejar ou antes de ir para uma rodada de negociação, o quanto o fornecedor está precificando versus o quanto ele realmente está executando no sistema, qual é o delta, como que isso se compara em relação às referências que a gente tem no mercado. Não adianta só a gente ter uma referência dentro de casa, do que é praticado versus o quanto fornecedor, mas não sabe se está em linha com o que realmente é praticado no mercado. Então, quando ela começou a apresentar toda essa metodologia, a linkar os pontos, a fazer essas conexões, aí o número de 22% começou a fazer mais sentido. Né? Por quê? Porque tem metodologia que realmente, como o penúltimo slide demonstrou, né? A conexão entre as áreas e os dados, sendo eles os mesmos dados, fazem com que a tomada de decisão realmente esteja muito mais alinhada à realidade. Então, num primeiro momento espantoso, mas na sequência, quando a metodologia está explícita, está clara, foi muito benéfico. E quando a gente levou isso para a operação também, muita gente duvidou, né? Pô, porque a gente pagava 10 e agora está pagando 8, por exemplo. Não, porque perceba, o fornecedor ele vinha numa pegada assim assada, a gente desmistificou isso, trouxe ele para a realidade e realmente conseguiu manter o escopo, muitas vezes até melhorar o nível de serviço, porque houve trocas de fornecedores aqui também, em patamares que realmente fazem sentido, porque a gente já pratica, porque o mercado pratica, e do ponto de vista operacional a gente também teve um lance bem importante, são contratos que estão rodando sem nenhum tipo de reclamação, com muita a operação tem olhado para esses contratos de forma muito positiva. Bom,
E Jaque, como é que foi para você esse momento de sentar na mesa com os fornecedores, né? Naturalmente as ferramentas ajudam a dar os dados, a ter o subsídio, tem IA aplicado para outras coisas, mas no caso aqui eu brinquei e a IA de verdade foi a análise inteligente, né? Foi o trabalho de ser astuta o suficiente para falar, cara, eu tenho essa informação dentro de casa, eu tenho dado, então como é que foi a experiência de juntar isso tudo primeiro e depois de abordar o fornecedor dessa forma, né? Porque o fornecedor está acostumado às abordagens de compras, a gente normalmente levar para ele, olha, comparei no mercado, fiz aqui o cherry picking, montei o melhor de cada um, alguém disse que dá para fazer desse jeito, alguém disse que dá para fazer daquele outro jeito, ou ó, nessa linha você tá caro, mas não tem o dado, o fato, né? E você tinha o fato de verdade. Então como é que foi montar isso e como é que foi a experiência na mesa, na hora de abordar fornecedores, como é que foi a receptividade, como é que isso funcionou? Sim. Bom, na minha visão, acho que a negociação ela aconteceu com muito mais autoridade, porque como você citou, eu tinha os dados na mesa, não era um achismo, não era uma estimativa. E é até engraçado quando a gente aborda os fornecedores sinalizando, olha, hoje você paga, sei lá, 3.500 e na minha planilha de precificação você está colocando 3.800 ou a minha média de mercado é 3.500, eu tenho a folha aqui em mãos. Eles até ficam meio perdidos, assim, não, eu vou verificar, acho que foi um erro de precificação, acho que não é bem isso. Então, acho que você negocia com muito mais autoridade e o fornecedor, ele passa a nos enxergar com outros olhos também. Então, esse recado, ele foi claro para tanto os fornecedores que já atuavam com a gente, quanto com os novos fornecedores também, em que mostramos, olha, eu vou conferir. Você participou, você entrou na plataforma do FM Cotação, você fez toda a precificação, você sabe que lá na frente o terceiro só entra na nossa planta mobilizado com o crachá liberado na nossa plataforma, que é o FM Gestão, então eu vou conferir lá na frente. Então a negociação ela aconteceu de maneira muito mais transparente. Então acho que respondendo a sua pergunta, com os fornecedores atuais, eu acho que foi até engraçado eles, né, numa saia justa assim, não estou tentando mascarar a BDI, acho que foi um erro, vou verificar. Eles colocam a culpa em todo mundo. E com os novos fornecedores, a negociação aconteceu de forma muito mais transparente. E é que eu comentei, ela aconteceu de maneira muito mais rápida, até porque a gente foi trabalhando só nos desvios. Então, se ele colocou um percentual aderente da multa do FGTS, do aviso prévio, a gente até, né, olha, você considerou certo aqui, a tua precificação está correta, mas nesse campo aqui não está. Por quê? Porque eu tenho esses dados, porque eu tenho essa referência, porque eu estou afirmando que não está correto. Então, tanto que é uma metodologia que a gente está, obviamente esse é um case que trouxemos para compartilhar, mas é uma metodologia que eu estou aplicando em todas as minhas negociações, porque de fato facilita muito a nossa vida, tanto a nossa vida quanto a do fornecedor também, porque senão a gente fica naquela esfera, não, tenho que reduzir, mas não sei o que eu preciso tirar, o que eu vou fazer, você já vai com mais direcionamento para o fornecedor, então acho que isso faz toda a diferença. E César, quando a gente fala de compras, a gente fala de saving, é sempre uma alavanca que a gente olha na nossa área, mas tem uma parte importante de governança, de isonomia do processo, de garantir informações similares. Então, quando a gente faz o sourcing tradicional, perguntas e respostas ao longo do processo para garantir que o nível de informação está alinhado para todo mundo. Como é que, na visão de vocês, fazer esse movimento de pegar a base instalada e poder montar um should cost e ser referência para todo mundo ajudou os novos entrantes, né? Porque às vezes o novo fornecedor ele vai precificar e ele não conhece o detalhe da sua operação. E isso é uma dificuldade que compras têm. Como é que eu equalizo o detalhe da operação, que é uma vantagem que o atual sempre vai ter, ele está lá dentro, pro bem e pro mal. Às vezes ele vai precificar mais caro por conta disso, porque ele já sabe as dificuldades todas, e às vezes ele vai ter alguma vantagem competitiva, porque ele também sabe como funciona no dia seguinte, que às vezes a gente escreve um SLA muito pesado e na prática acompanha um pouquinho mais leve, então ele já sabe que isso tudo vai virar oportunidade para ele. Como é que vocês entendem que essa metodologia de poder olhar o que funcionava, de que forma, com salário, com detalhe, ajudou nesse processo de isonomia, que é uma das coisas que a gente em compras persegue? Bom, acho que o primeiro ponto aqui é que a gente tem, com o AFM Gestão e com a AFM Produção, a clareza de todos os itens que compõem o preço dos fornecedores. Então, a partir do momento que a gente dá para o fornecedor a possibilidade dele ter essa abertura, dele precificar de forma aberta e com clareza, a gente começa a
realmente garantir a isonomia do processo. Não fica uma planilha que tem um item que não tem, que não está bloqueado, fica o sistema, porque as informações são exatamente as mesmas, eles precisam colocar todos os dados para que efetivamente a gente tenha uma composição de preço final realmente aderente à realidade. E quando a gente analisa tudo que a gente tem dentro de casa, ou seja, consulta e gestão, consulta todas as outras frentes, a gente começa a dar um pouco mais de clareza para o novo entrante também. Então, por exemplo, muitas vezes os fornecedores têm a falsa impressão de que precisa colocar lá insalubridade. Só que a nossa indústria, por exemplo, ela não tem essa necessidade, esse requisito. Então, quando o fornecedor traz isso na precificação, a gente calibra esse tipo de informação a ponto de ele não ficar com um custo muito maior do que os demais e não perder uma vantagem ou não precificar algo que não precisa. Então, ter a clareza da composição de preço, principalmente no sistema e principalmente calibrando com o que realmente é executar, faz com que a gente tenha essa isonomia e garanta que os novos entrantes realmente não sejam penalizados. Legal. Galera, eu estou monopolizando as perguntas e o tempo tá terminando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu tenho mais uma aqui para Jaque. Mas alguém que tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu posso seguir aqui. Já está no canal correto aqui, será? Só ligar. Eu não. Ligou? Boa. Pode falar pra vocês. Sim. A gente já consegue definir alguns percentuais da nossa operação. Então, os encargos diretos, ele já é calculado do regime tributário informado pelo fornecedor, então é um padrão, a gente não deixa esse campo em aberto, mas a gente já consegue delimitar alguns percentuais de encargos indiretos. Os que eu vejo que geralmente os fornecedores precificam errado, enfim, ou muito acima, o percentual de aviso prévio, o percentual da multa do FGTS, que de fato é uma fórmula matemática, a gente deixa esses campos já com o nosso should cost. Então eu falo para o fornecedor, não, essa é a nossa referência de mercado. Geralmente eles aceitam, porque de fato existe um racional. Mas na primeira rodada eu deixo os campos já formatados, o que ele deve considerar de maneira aberta. E aí é nessa primeira rodada de negociação que a gente começa a avaliar os desvios. Então, porque às vezes até demoraria muito entrar com cada fornecedor e falar, não, vamos já montar o seu should cost. Então a gente libera essa primeira rodada já com alguns percentuais já definidos e aí nessa rodada de negociação a gente só vai ajustando os pontos com os fornecedores. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho desse assunto. Hoje a Votorantim ela usa 2 softwares no processo de compras. Ela tem o Copa, o software principal, e ela usa o Cotação, o FM Cotação, para falar de cost breakdown. Então ele é um software que permite que o fornecedor coloque salário, benefício aberto, detalhe do encargo, detalhe do custo, detalhe do equipamento, a depreciação do equipamento. Então o que normalmente o processo de compras faz no Ariba, no Coupa, e manda um Excel anexado, o FM Cotação substitui esse Excel. Ele é um software que permite essa equalização e permite que o comprador mande o should cost aberto para todo mundo. Então o fornecedor que recebe o convite de cotação, ele sabe o seguinte, olha, custa R$100 mil. Como é que chega nos R$100 mil? São X pessoas, Y salário, Z de benefício, Y de encargo, Z de insalubridade, de hora noturna. Ele tem toda a referência e ele modifica o que ele quiser, porque a proposta é dele, ele faz o que ele quiser, só que a nível de isonomia, de processo, ele tem toda a composição já montada. E aí entra a ideia de olhar a gestão de terceiros, porque se ele vai receber a composição montada, eu já consigo falar dos salários reais, já consigo falar dos adicionais reais, dos benefícios reais, se a gestão de terceiros evoluiu para gerenciar equipamento, eu consigo falar do custo do equipamento real, quais equipamentos reais estão ali. Então, na prática, o que aconteceu foi juntando o que acontecia na área de saúde e segurança, o que acontecia na área de RH/facilities com gestão de terceiros do ponto de vista trabalhista e trouxe esses dados para dentro de compras, para compras brincar de fazer uma negociação melhor e mais profunda. Tem mais alguma, pessoal? Mais alguma dúvida? Respondemos?
Bom, então eu vou fazer só a última que a gente terminou aqui no nosso tempo, já que o passarinho me soprou, que agora tem um outro case aí no forno saindo, né? Não dá pra dar muito detalhe da categoria, porque eu sei que tá negociação. Mas conta pra gente agora qual é o gatilho que você tá achando nesses cruzamentos para poder achar novos savings. É uma categoria que nós utilizamos muitas horas extras, né, nas nossas paradas, então temos 2 turnos. Então a gente está calculando ali um ganho expressivo também em relação às horas extras. Então estamos utilizando o Cost Breakdown para tirar da conta do cálculo da hora extra, EPIs, benefícios, treinamentos, enfim, esses custos indiretos, porque muitos fornecedores aplicam 50% ou 100% da hora extra em cima do custo cheio. E a gente está fazendo essa avaliação reversa para tirar esses itens da conta de maneira clara para o fornecedor para conseguir a redução nessa hora extra. E o número tá ficando bonito? Tá legal. Então tá bom. Pessoal, obrigado pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, tá? Bom dia para todo mundo. Obrigado, César. Obrigada.